Entrevista de Graciele da Vinci, entrevistada por Luísa Galo e Bruno Oliveira, São Paulo, 11 de agosto de 2021, projeto Mulheres Empreendedoras, Ernest Young, entrevista número PC-SH, HV 1003. Vamos lá. Graciele, para começar, queria que você começasse se apresentando, dizendo o seu nome completo, data e local de nascimento. Meu nome é Graciele da Vinci Pereira, eu nasci na cidade de Paracambi, interior do estado do Rio de Janeiro. Que dia? Eu nasci no dia 28 de maio de 1976. E quais os nomes dos seus pais? O meu pai se chamava Antônio Monteiro Pereira e minha mãe Maria Dalgisa Pereira. Você sabe um pouco da história deles, como eles se conheceram? Minha mãe morava em Paracambi e minha avó, por parte da minha mãe, morreu jovem num parto e os filhos foram divididos para os irmãos da minha avó. E minha mãe ficou com os tios que moravam em Pirapitinga, interior de Minas, e numa oportunidade para a escola e trabalho, ela foi morar em Paracambi. O meu pai nasceu na cidade de Muriaé, interior do estado de Minas, e meu avô, em busca de emprego, foi trabalhar em Paracambi numa indústria de aço que tinha lá. E o meu pai, filho mais velho da família, acabou deixando Muriaé para acompanhar meu avô em seguida na cidade de Paracambi, que depois todos os filhos e a família inteira se mudou para Paracambi. O meu pai, ele sempre foi empreendedor, eu acho que muito da minha personalidade de assim empreender e não ter medo dos desafios foi muito em função da energia do meu pai, né? A gente tem várias histórias de família que ele era inventor, inventava foguete, fazia mil coisas em casa, explodiu a cozinha da casa deles, sempre muito inovando muito em tudo que é tipo de coisa de solda, de pólvora. Ele adorava essas coisas de máquinas, não é à toa que ele se tornou um super técnico. Meu pai teve paralisia infantil quando era criança e no quintal de casa tinha laranja, então ele vendia laranja no trem que ia de Paracambi até a Central do Brasil. E numa dessas idas e vindas, ele acabou conhecendo um técnico que usava o trem para fazer as compras de peças para consertar eletrodomésticos em Paracambi. E ele pediu para o técnico para um dia ele acompanhar no serviço, e foi aí que ele acompanhou a profissão que é do que eu vivo hoje, né? A gente hoje tem varejo de peças, mas toda a nossa vida começou com o meu pai como técnico, assim que ele começou no ofício lá em Paracambi. E ele conheceu minha mãe, entre um trabalho e outro, acabou conhecendo a minha mãe e se casaram jovens, e tenho eu e mais 2 irmãos. E como é a sua relação com seu pai, com a sua mãe? A minha mãe era a dona de casa, aquela perfeita, né, de bolos deliciosos, acolhia toda o pessoal da rua, ela vendia Tupperware, vendia roupa de cama que ela comprava de Minas, ela era outra também super vendedora, sabe, querida pelo bairro, naquela época que telefone era um patrimônio, a gente colocava telefone no imposto de renda. E meu pai tinha telefone, né, na minha família tinha telefone em casa, então toda a vizinhança vinha usar o telefone, e o telefone ficava na sala, bem na estante, do lado da TV. Era muito engraçado, porque às vezes a gente estava ali no maior conforto e as pessoas ligando para as famílias para dar sinal de vida, que nada era tão tecnológico quanto é hoje, né? Então, filha de mineiro, a casa sempre tinha comida, arroz, feijão, todo mundo que ia para visitar a gente sempre comia cafezinho, né? Típico de mineiro. E o meu pai era muito inventivo, levava a gente para viver aventuras no mar, sabe? A gente sempre teve o mar perto, em Mangaratiba, a gente tinha uma casinha muito, muito humilde, então ele desafiava a gente no fundo, eu e meus irmãos, para nadar. Tinha prancha, caiaque, a gente teve uma infância super divertida, muito motivada pelas ousadias do meu pai, sabe? E seus irmãos, eles são mais velhos, mais novos? Eu sou a irmã mais velha de uma família de 3 irmãos, e a gente cresceu junto, né, entre brigas e confusões, porque 3 pessoas, eu menina e 2 meninos, eles super agitados, então era numa infância que não é diferente da infância atual, que a gente podia brincar muito livre na rua, eu era a garoto,
porque eram todos meninos, então eu acompanhava eles nas peripécias, tenho minhas pernas até machucadas de tanta brincadeira que a gente fazia, e foi uma infância muito legal, a gente se dava muito bem, e crescemos juntos com essa coisa do meu pai sempre associar os amigos dos amigos, sabe? A gente tinha uma família muito conectada, o bairro, ou o filho dos amigos, sempre era com muita gente em casa. E você conheceu seus avós? Eu conheci o meu avô, na verdade, o pai do meu pai, quando eu era muito jovem, eu tenho fotos dele, assim, acho que até os 3 anos, vô Brás. A avó, por parte de mãe, eu não conheci, porque ela morreu no parto, né, de uma outra irmã da minha mãe, no caso, uma outra tia. E eu conheci esse vô Brás, que era casado com a minha avó, né, já tinha uma outra pessoa morando com ele lá em Paracambi mesmo. E a parte do meu pai tinha, numa cidade onde ele morava, aqui do ladinho de Paracambi, um bairro, na verdade, de Paracambi. Eu estou aqui lembrando agora das imagens, sabe? Da casa cheia de bicho, tinha galinha, tinha pato. A gente ia frequentar a casa dos avós e da casa dos bisavós também. A minha avó fazia doce de leite, doce de figo, e ela trazia, às vezes, um saquinho de leite. Antigamente, o leite vinha em saquinhos de plástico, assim, para a gente comer. Era, assim, um amor. E o meu avô era muito, muito, muito bravo, o vô Domingo, mas eu era a neta mais velha, eu fui a primeira neta de toda a família. Então, eu desenvolvi uma paixão por ele, assim, um amor por ele, que eu podia tocar o corpo dele, então eu fazia cosquinha nele, e todo mundo ficava morrendo de medo dele fazer alguma coisa comigo, porque, tipo, como ela é audaciosa, né, de tocar nele, porque ele era meio que o vô intocável, sabe? Mas eu, como menina, eu acho que a primeira neta, ele tinha um amor, então tudo era permitido com graça. E meus pais iam para Mangaratiba, às vezes, porque eu estava machucada de ter brincado com meus irmãos, machucada na perna, arranhada, assim, eles não queriam me levar para não ficar passando mal por lá. E às vezes me deixavam na casa dos meus avós. E era um paparico só. Então eu lembro de uma vez, uma coisa mais linda que eu tive na casa dos meus avós, eu dormi lá e à noite tive um sonho que me deixou muito alegre, eu ria, e eu acordei rindo com a minha avó sentada na cama, assim, e rindo da minha risada. Isso foi tão marcante para mim, de uma conexão assim de afeto, sabe? Eu tive uma infância realmente muito rica com essas presenças carinhosas de todos os lados. E do que você gostava de brincar? Quais eram suas brincadeiras favoritas? Vocês brincavam na rua? Brincava na rua, né? Em Paracambi a gente tinha uns morros perto, então a gente escalava morro, andava de bicicleta. Eu tive coelhinho da Índia, eu não sei se vocês conhecem o que é isso, e meu pai falava, se você quer ter bicho, você tem que cuidar. Então, eu e meus irmãos, a gente ia para o mato para cortar mato para poder alimentar os bichinhos. Mas eles se procriam, assim, numa velocidade muito rápida. Então, a gente tinha que acordar muito cedo, ainda pegava o mato com orvalho, assim, úmido ainda, para trazer para alimentar os bichinhos, até que a gente pirou, porque dava maior trabalho para cuidar, né? E doou os bichinhos. Então, a gente tinha cachorro também, Scooby-Doo, eu lembro dele, que depois ele sumiu, a gente ficou enlouquecido com o sumiço do cachorro, do Scooby-Doo. E a gente brincava mesmo de piscina, tinha piscina no quintal, piscina Tônia, aquelas de plástico, como eu te disse, minha casa era meio que o celeiro da vizinhança, né? Então, tudo acontecia lá em casa, churrasco, e a gente tinha mangueira no quintal, uma árvore grande, sabe? E tinha fruta, era tudo muito, muito, muito família mesmo. E a gente tinha essa casa em Mangaratiba, a gente ia praticamente todos os finais de semana para lá. E lá a gente ficava no mar, meus pais ficavam às vezes me pescando, ou meu pai gostava de tomar uma cervejinha, às vezes parava num bar enquanto a gente ia se divertir com os amigos. Então eu brincava muito na rua mesmo, de bicicleta, de pique-esconde, de queimada, coisas de infância que era muito bacana, né? E você sabe a história do seu nascimento? Sabe como seus pais escolheram seu nome? Essa é uma história bacana mesmo. Minha mãe e meu pai queriam muito ter um filho, né? E eu fui a primeira filha, então assim, super desejada, e fui a primeira neta de toda a família, da parte do meu pai e da parte da minha mãe. Então, depois que eu nasci, eu fui super paparicada. E minha mãe trabalhava no hospital, como tipo uma enfermeira, não de formação, mas trabalhava num hospital em Paracambi. E tinha uma menina com o nome de Graciele, que estava muito doente. Então, ela fez uma promessa
se a Graciele que ela cuidava, se ela ficasse boa, quando ela tivesse uma filha, ela ia botar o nome de Graciele. Agora eu não lembro, eu acho que a Graciele, eu conheço, sou amiga da Graciele, minha xará, né? Eu acho que a Graciele nasceu pouco tempo antes de mim, sabe? Eu acho que minha mãe logo engravidou de mim, muito rápido, assim, perto desse momento. E aí eu tenho o nome de Graciele por causa disso, porque a Graciele ficou boa e eu tive o nome de Graciele por causa disso. E na sua infância, você pensava o que você queria ser quando crescesse? Era uma coisa que vocês conversavam, você e sua família, sobre isso ou não? Agora falando do nome que eu esqueci, que eu acho que vale a pena complementar, o meu nome é Graciele Da Vinci, mas eu não tenho nada de Da Vinci. O meu pai era um grande maluco pelos inventores, tarado pelo Darwin, pelo Da Vinci, ele é autodidata, ele fez até a 4ª série na escola, mas era autodidata para refrigeração, ele tinha todos os livros, ele estudava sozinho. E como um caso de inspiração, eu acho que ele queria muito que eu fosse um Leonardo da Vinci, me deu esse nome de Leonardo da Vinci, de Graciele Da Vinci. O meu irmão se chama Leonardo Darwin, que era outro assim, super fera, que meu pai admirava muito. E o meu irmão mais novo se chama Antônio Monteiro Pereira Júnior, que afinal de contas ele era muito esperto, botou o nome dele no filho, que também queria que fosse um cara muito esperto. Então, assim, essa história dos nomes, todo mundo brinca com a gente, né? E eu sempre falo que isso conecta. Apesar de eu não ser Da Vinci, ter esse nome diferente, ele me abre muitas portas, até comerciais, que acham que eu tenho alguma origem de fora daqui, né, do Brasil e tudo. É muito curioso isso, gente. E falando da pergunta que você falou, me perdi. Só se você, ainda pequena, pensava no que você queria fazer quando crescesse, se vocês conversavam sobre isso, assim. Eu sempre fui muito fã do meu pai, assim, aquela coisa da oficina, e era uma oficina mecânica bem humilde mesmo, com um monte de lata, de peça suja, óleo, não era uma coisa super organizadinha. E eu passava no meio da oficina, porque a casa era nos fundos, e eu passava no meio da oficina para ir para a escola, para trabalhar, para estudar. E eu sempre desejei ser a tomar conta daquilo, ser a líder daquilo tudo, sabe? Eu sempre tive esse desejo no meu coração. E conforme eu fui crescendo, eu tinha uma fantasia de escritório que a gente vê nos filmes, né? Aquilo tudo bonito, a mulher de saia lápis, pura ilusão, né? E aí eu peguei e comecei a trabalhar no escritório, até por muita motivação dele também. E em 2016 eu fui emancipada para poder ser sócia dele na empresa. E eu comecei a ir para o escritório, não sabia como tomava conta de nada. Então eu fui trabalhar de graça no escritório da nossa contadora, Maria de Lourdes, e para aprender o que era uma nota fiscal, o que era uma duplicata, para com isso poder então tomar conta do escritório direitinho, porque muitas das vezes eu nem sabia o que estava fazendo ali, esquecia de pagar uma conta porque não tinha controle, não tinha formação, né? Então, eu trabalhei de graça no escritório de contabilidade, aprendi muitas técnicas de organização e apliquei isso na empresa. E por isso, por ter trabalhado no escritório de contabilidade, eu fiquei super motivada a fazer contabilidade. E aí fiz um curso técnico de contabilidade. Naquela época, o curso dava o certificado para a gente poder ser uma contadora, mas, de fato, nunca exerci a profissão de contadora, mas serviu de base para eu aprender um pouco sobre finanças, sobre controles, né? E com 16 anos, então, eu tive a oportunidade, com 17 anos, meu pai já era credenciado, meu pai era um técnico, e para melhorar de vida, ele foi a São Paulo, ele contava que ele botou um terno, ia com uma maletinha, imagina, meu pai todo técnico de terno, né? Assim, se arrumou todo para poder ir para São Paulo, para bater na porta da Brastemp e Semer, que na época não era ainda uma empresa internacional como é hoje, a Whirlpool, para ser assistência técnica. O que quer dizer isso? Quando sua lavadora novinha para, ou sua geladeira para, você chama um serviço de garantia para fazer o reparo, né? Então, a partir daí, ele conseguia ter serviços recorrentes. E em 82, ele foi credenciado para ser assistência técnica Brastemp e atendia a região de Paracambi, Mendes, Vassouras, uma região no entorno da cidade, porque Paracambi é uma cidade que tem 55 mil habitantes, é muito pequena. E essa coisa de trabalhar para essas empresas grandes foi muito bom, porque sempre tinham técnicas de administração novas, né? Eu lembro que o e-mail, a gente teve e-mail muito cedo,
E não era uma coisa comum dos negócios, porque a companhia já tinha e-mail, então lá em Paracambi poucas empresas sabiam até o que era e-mail, a gente teve que implantar o sistema de e-mail para poder falar com a fábrica. E eu tive a oportunidade, com 17 anos, de ir para São Paulo para fazer um curso de qualidade total com a Fundação Cristiano Ottoni, que era uma referência naquela época, né, patrocinado pela Brastemp Consul, para a gente poder colocar mais excelência na administração da oficina. Então, ir para São Paulo me abriu a cabeça, falei, nossa, olha que mundo é esse, sabe? E aí, quando você sai de São Paulo e chega em Paracambi, um choque, né? Caramba! Mas desde sempre isso me motivava muito a pensar fora da caixinha, sabe? Eu queria ter aquela administração, eu queria ter aquela coisa bacana de uma empresa grande. E eu acho que essas oportunidades é o que de fato transforma a vida de todo mundo, sabe? Ainda que você naquele momento eu não tinha condição de ter uma empresa grande naquele momento, né? E nem era de fato grande, mas ter visto aquele mundão me encheu de esperança, assim, de visão. Pô, um dia eu quero ser igual a eles, assim, quero crescer, né? E aí, perto de... Então, respondendo a sua pergunta, eu sempre quis. Não sabia muito como e a vida foi acabando foi, na verdade, se encarregando de me mostrar o como. E ainda pequena, você acompanhava seu pai no trabalho? É muito legal isso que você está falando, porque hoje a minha empresa, a Eletrofrigo, ela tem muito dessa dor, né? Quando a gente é pequeno, ainda mais trabalhando com refrigeração e tudo, é uma vida que não tem uma expressão bonita, né? Assim, meu pai era muito humilde, então não tinha roupas bonitas, o carro estava sempre desgastado, e eu acompanhava meu pai nas compras. Paracambi não tinha nada de comércio de refrigeração, então a gente ia para o Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro fazer compras. E meu pai, eu era grudada nele, então ele me deixava numa loja e falava, você fica quietinha aí, não sai daí, que eu vou ir de loja em loja comprando o que eu preciso, daqui a pouco eu venho aqui e te pego. Eu lembro que uma vez ele comprou uma garrafa de Coca-Cola enorme e me deu um copinho de café e falou, vai tomando a Coca-Cola aí, para me enrolar, para eu ficar lá, não sair dali, enquanto ele fazia a compra. E muitas vezes eu vi meu pai sendo maltratado, sabe, assim, meio... As pessoas olhavam com desdém, porque ele não expressava riqueza, valor, sabe? E isso me incomodou tanto. Eu falei, um dia eu ainda vou fazer alguma coisa diferente para mudar isso, sabe? E eu nunca vi essas dores também como fraqueza, eu via sempre como oportunidade, sabe? Então, até a umidade, eu lembro da gente ir no banco fazer pagamento de conta e tudo, ele ia de chinelo de dedo, todo largadão, sabe? E eu sempre tive essa humildade, mas eu percebi que ao longo da carreira que a gente tem que cuidar da imagem, porque ele teve a sorte de estar numa cidade pequena, numa outra geração, né? E de ter pessoas que ajudaram ele. Mas muitas vezes, se a gente não cuida disso também, a gente perde grandes oportunidades. Mas eu viajava muito para ele para o Rio, muitas vezes para fazer as compras, e daí veio essa inspiração de fazer um varejo diferente depois de tanto tempo. Foi quando eu criei a Eletrofrigo. E essa atividade era mais sua com seu pai ou seus irmãos também participavam? Também participavam algumas vezes, eu não era assim, eu acho que porque a gente era menina e pai, que é muito comum eu ouvir isso até nas histórias de amigos próximos, né? Os meninos também interagiam bastante nessa situação da oficina. Meu irmão começou consertando ferro de passar roupa, liquidificador, sabe, o Léo, e o meu irmão mais novo entrou muito depois, porque como a gente era, eu e o Léo, eu sou de 76, o Léo eu acho que é de 78, o Júnior é de 81, não parece, mas 5 anos, quando a gente tem 15, 10 anos, é muita diferença, né? Então, o Júnior entrou bem mais tarde nos negócios. Mas a gente vivia a oficina, vivia o mundo. As viagens, meu pai viajava para o Pantanal e sempre levava os meninos. Eu nunca fui, mas eles iam para pescar piranha. Tinha acidente da piranha morder a mão ou o pé dos irmãos, assim. Ele sempre foi muito da natureza, do mar. E eu acho que isso trouxe muita liberdade para mim e para os meus irmãos, sabe? De conquistar o mundão, sabe? E você lembra do seu primeiro dia na escola? Na escola, eu lembro minhas imagens de jardim de infância, que o Silvio, eu tinha o cheiro do mingau que eu tinha, às vezes eu sonho com isso, sinceramente, é uma lembrança até que me emociona. Em Paracambi, um uniforme quadriculadinho, minha mãe tinha várias fotos, que na infância sempre passa alguém para tirar umas fotos, não tem umas coisas dessas? Antigamente tinha isso, né? E vendia quadro, vendia um monte de foto. Eu tenho umas fotos dessas até hoje. E tenho amigas que eu tenho hoje, até hoje, que são da escola e mais do colegial, né? Do segundo grau.
Não lembro assim do primeiro dia, mas lembro de várias passagens bacanas que a escola conecta a gente com não só professores, mas com amigos, né, que a gente leva para a vida, né? E teve algum professor marcante? Teve a Joanita, que faleceu recentemente de geografia, que ela fazia muito trabalho em conjunto, que a gente tinha que unir os grupos para fazer mapa, maquete, né? E ela era muito brava com todo mundo. E depois tive a única vez que eu fiquei de recuperação na escola foi na oitava série, e a Maria de Fátima, professora de história, me deixou em recuperação e eu fiquei arrasada, assim. Eu tinha uma dificuldade de assimilar história mesmo, e ela era muito assim, sisuda, pouco falava com as pessoas, assim, era brava, então eu morria de medo dela, e quando eu fiquei em recuperação eu achei que eu fosse perder o ano por conta dela, com medo assim de ela me reprovar mesmo por causa de poucos pontos. Foi assim, a primeira vez que eu passei muito perrengue na escola, foi com a Maria de Fátima, no último ano, no oitavo ano, oitava série, com história. Acabou que eu passei, e ela até foi... Naquela época tinha, quando a gente faz ai, meu Deus, a formatura, né? Aí tem um professor que dá o diploma para gente, eu esqueci o nome que dá para ele, Paraninfo, não sei. E aí ela que entregou para gente, né? E aí eu tremia na hora de receber, eu abracei ela e falei, ai, eu achei que fosse ficar reprovada, assim, eu lembro desse momento assim de medo, né, na escola. E de restante, mais assim, mais alegria mesmo, porque eu acho que eu tinha uma vida bem fácil com a escola, eu não tinha muita dificuldade, a não ser mesmo em história. Então você passou a vida toda nessa mesma escola? Eu estudei numa escola de jardim de infância pública, estudei em escola pública até a sexta série. Fiz jardim de infância no Gato de Botas, não, nessa escola pública, Gato de Botas, meu filho que fez. Onde a Joanita, depois eu fui encontrar a Joanita como dona do jardim de infância, onde meu filho estudava. Depois eu fiz escola pública de primeira a quarta série, perto da minha casa, e era uma escola muito humilde. Meu pai doou ventilador, doou bebedouro, fazia concertos para a escola. Depois eu estudei numa escola estadual até a sexta série. E depois eu fui para a escola, Colégio Cenicista, que eu fiz a sétima, oitava série, e depois o segundo grau em contabilidade, que naquela época tinha outros nomes, né? E mais tarde, depois, logo em seguida, fiz faculdade particular de administração. E você falou que começou a trabalhar com 16 anos, quando foi emancipada. Como foi esse momento para você? Os seus amigos também trabalhavam? Ainda não? Teve uma diferença grande? Como que foi? Não, ninguém trabalhava. E eu acho que a vida tem muitas conquistas e renúncias envolvidas nisso, né? Mas eu te confesso que eu amava estar ali. E ter tido meu nome na empresa me trouxe uma responsabilidade, assim, que eu sou o meu nome. E como eu sou o meu nome, eu tinha que honrar esse nome. Então, do ponto de vista dos controles, dos processos com as pessoas que viviam comigo. E é uma coisa que me trouxe, assim, como um guia para a minha vida, sabe? Então, foi muito marcante, porque eu falei, caramba, né? E agora? Um pouco disso. Foi bem marcante, sim. E nessa época, você, como era a sua rotina? Você trabalhava meio período, mas você se divertia? Você saía com os amigos? Olha, essa fase até do segundo grau e depois que entrei na faculdade tem umas coisas uma passagem bem importante, né? Eu trabalhava durante a semana normal, final de semana saía com os amigos, fazia bagunça. De adolescente ia para festas, que a gente morava uma região muito de fazendas, então tinha festa de peão boiadeiro, aquelas coisas de interior, a gente sempre ia, ou então fazia na minha casa, que os meus pais eram muito festeiros, como eu disse,
ou então a gente ia para Mangaratiba direto, meu pai carregava todo mundo, a gente ia, depois recebia todo mundo na casa para poder a gente comemorar carnaval, minha mãe cozinhava para todo mundo, era muito conectado. E logo que eu terminei a contabilidade, eu ingressei para fazer faculdade de administração. E aí tem uma coisa de extrema superação. Minha família, ninguém tinha curso superior, eu falei que eu ia fazer o curso superior e estava namorando o pai do meu filho. E entrei na faculdade e poucos meses depois, eu entrei na faculdade no primeiro semestre, tipo fevereiro, e em março eu descobri que eu estava grávida do Nelson, que é o meu filho que tem hoje 24 anos. E foi muito desafiador porque com 20 anos você é uma garota, né? E eu falei que eu queria terminar a faculdade, eu queria o filho, eu queria tudo ao mesmo tempo agora. Então, eu não tranquei a faculdade. Quando o Nelson nasceu em setembro, 24 de setembro de 96, eu fiz um rodízio com a minha sogra e com a minha mãe. E Nova Iguaçu é uma cidade que fica a 60 quilômetros de Paracambi, onde eu estudava. Então, no carro, elas iam me ajudando a levar o Nelson para a escola. E nos horários dos intervalos, eu amamentava o Nelson, para eu não perder o ano letivo. E eu fazia todas as provas, fiz tudo direitinho. Foi muito desafiador. No ano seguinte, o Nelson já tinha parado de amamentar, então eu trabalhava de dia, estudava à noite, eu chegava em casa em torno de 11 horas da noite, tinha uma babá que me ajudava, mas ela fazia o Nelson dormir para ela assistir televisão à noite. Então, quando eu chegava em casa às 11 e pouco, o Nelson estava elétrico. E eu passava grande parte do tempo amamentando, embalando o Nelson, ia dormir 2 horas da manhã, alguma coisa nesse tempo. E no dia seguinte ia trabalhar com essa rotina o tempo todo. Eu sou muito magrinha, hoje eu peso em torno de 57 quilos, mas naquela época eu acho que eu tinha uns 48. Então eu perdi muito peso, porque eu disse para mim que eu não ia trancar nada, que eu ia tomar conta de tudo. E concluí a faculdade com monografia entregue no prazo, com nota 9 na monografia, assim, super orgulhosa. Tem foto do Nelson bebê de colo, eu toda arrumadinha para a formatura, com ele lá pequenininho. Foi uma temporada assim muito desgastante, mas assim muito honrosa e feliz, sabe? Eu falo para todas as mulheres que não desistam dos seus sonhos. Tem sempre um monte de anjo que aparece na sua vida. A minha sogra, a dona Yoshi, e a minha mãe me ajudaram muito, muito, muito nessa temporada para que eu conseguisse concluir a faculdade com sucesso. E como foi se tornar mãe? O que a maternidade representou para você? Um outro desafio, né? Primeiro que um amor assim incondicional, uma coisa que só quando a gente tem que a gente entende, né? Agora, jovem, você tem vários conflitos emocionais, né? Que você falou da farra, de tudo, acabou tudo. Eu fiquei como mãe e assumi isso assim de verdade, né? Então, com educação, com tudo. E tinha um casamento que não era um casamento muito parceiro, que não me ajudava, por exemplo, à noite podia ter ficado um pouco com o Nelson, mas não ficava. Ah, você que escolheu isso, então se organiza, né? E mais tarde, ser mãe, conjugar tudo isso é muito desafiador mesmo, até ainda mais com um casamento difícil. Eu tive um casamento muito, muito difícil mesmo, quando o Nelson era bem pequeno, nem tanto, mas quando ele tinha em torno de 6, 7 anos, começou a ficar impossível o relacionamento. E é uma outra decisão muito difícil das mulheres, né? Eu acho que a minha independência financeira sempre me deu essa liberdade de fazer as escolhas que me trouxessem equilíbrio e satisfação pessoal. A minha família também sempre foi muito minha parceira, porque não é fácil. Quando eu me separei do meu marido, minha mãe já tinha falecido, minha mãe faleceu muito jovem, com 54 anos, e então foi realmente desafiador, porque aí quando você separa do marido, também há uma separação da família do marido, e aí fiquei mais comprometida com a educação dele, né? E para conjugar toda essa carreira profissional, tudo isso ao mesmo tempo. Não foi fácil, mas hoje nós somos super amigos, né? A gente é muito parceiro mesmo, né? Nelson está aqui comigo. Acabou de se formar pela PUC em dezembro do ano passado, ele em física. Você não pode aparecer, tchau. Estou fazendo graça. E se formou pela PUC em física e está indo agora, ele
trabalhando numa startup como programador de games e está indo para a Suécia para estudar numa escola lá na Suécia e fica lá uns 2 anos e meio para se tornar ainda mais fera naquilo que ele gosta. Isso é um grande orgulho, uma grande conquista, e quando a gente olha para trás, a gente se emociona em saber que como a gente pode transformar a nossa vida, né, Luísa? Então, me conta uma coisa, você com 16 anos foi trabalhar junto com seu pai. O que era a Eletrofrigor? Ela já existia? Como foi esse início na sua carreira, né, no seu trabalho, e como foi desenvolvendo tudo isso? Era uma oficina mecânica e tinha um escritório onde a gente tinha o controle das ordens de serviço, né? Chamados eram por telefone. Eu trabalhava no estoque, conferindo as peças que saíam, que voltavam, e depois fui trabalhar no telefone, depois fui trabalhar no arquivo, depois fui trabalhar no financeiro, eu fui trabalhando em vários lugares. Aquela experiência na contabilidade ajudou muito, porque eu comecei a entender como as coisas funcionavam, né? A rotina do escritório, e comecei a organizar um pouco, depois que eu fui para o escritório de contabilidade, que eu voltei, eu comecei a organizar um pouco, até arquivo mesmo, onde colocar o papel, né, como me relacionar com os funcionários. E eu lembro que a gente tinha uma oficina que a gente pintava a geladeira. Tinha uma máquina que a gente fazia a pintura da geladeira. E um cliente reclamou que a pintura não tinha ficado boa, e eu fui lá na oficina para dar uma dura no técnico, cheia de autoridade, nos meus 1,60 m, e o cara era um cara enorme, o Sullivan. No meio de todo mundo, fui lá e dei uma bronca nele. Falei, Sullivan, a cliente reclamou que a pintura não ficou boa. E Ele morreu de vergonha, me chamou num cantinho. Ali eu aprendi a primeira lição de liderança. Grace, tudo bem você me contar que não ficou bom, mas na frente de todo mundo não, né? Tô morrendo de vergonha, Grace. Me chama num cantinho. E aí a gente aprende ali a primeira lei da respeite, da bronca, o elogio em público, mas da bronca no particular. E aí foi aí que começou a história de liderança também, de ser respeitada, mesmo tão pequena, tão magrinha, né? Mas conquistar com respeito a confiança da turma. E comecei a fazer conta que a gente vendia. Meu pai tinha um carro velho, que a gasolina acabava no meio do caminho porque não tinha mostrador funcionando, nada disso. E aí falei, pai, vamos começar a fazer conta para a gente melhorar isso aqui. Quanto a gente fatura? Aí contabilidade, né? Fiz o curso de contabilidade, então comecei a ver. Caraca, não dava para comprar um carro zero nunca com aquele faturamento. E foi daí que começou a nascer o desejo de que a empresa crescesse para a gente ter melhor qualidade de vida. Começando a ler, a ver os números com o conhecimento que eu estava começando a aprender na escola e incomodada aí com a qualidade de vida que a gente tinha naquela época. E você sempre teve muita liberdade para falar, seu pai dava voz. Esse negócio de feminismo eu descobri há pouco tempo, porque lá em casa era todo mundo igual. Então, eu criticava, meus irmãos criticavam. Meu pai era uma pessoa muito além do tempo dele, sabe? Muito mesmo nesse sentido. Meu pai e minha mãe, porque até receber as pessoas não tinha nenhum protocolo, sabe? Funcionários às vezes estavam com a gente lá no meio da gente e respeitavam meus pais, independente de serem ou não chefes deles, né? Então, essa liberdade e confiança era muito, muito bacana. Eu acho que a gente cresceu, assim, como vou explicar? Cresceu como pessoa por conta disso, né? Você vai, então tá bom. Não volta para reclamar, hein? Vai lá e faz, sabe? Olha, tem que dar certo, hein? Olha o que você vai fazer, mas no sentido, olha o que você vai fazer, olha, você quer fazer, vai, mas se responsabiliza pelo que deu. Então era uma liberdade com responsabilidade. Então uma vez eu peguei o carro do meu pai, sem ele saber, e fui andar pela cidade e não tinha gasolina, a gente subiu uma serrinha, acabou a gasolina. Fiquei desesperada, porque estava o carro escondido. Falei, meu Deus, como é que eu vou levar esse carro para casa? Meu pai não pode descobrir que eu peguei o carro dele, porque ele vai dar bronca, que ele fala, se vocês fizerem qualquer coisa, o carro tem que estar na garagem. Ou seja, ele sabia que de vez em quando a gente fazia umas fugas. E como eu faço isso? Cara, desci de ré, eu uma amiga desci de ré, desce do carro, ela vem para cá, descemos a serrinha de ré. E quando chegou na base da serrinha tinha o quê? Um circo mesmo, sabe? Circo de palhaço, daqueles antigos que armavam nas cidades e tal. Falei, eu bati lá no circo. Moço, pelo amor de Deus, uma garrafinha de gasolina, só uma garrafinha. É só para eu chegar em casa, fizemos amizade com todo mundo do circo, botamos uma gasolina no carro, corri para casa. Acabou o passeio, amiga. Deixamos o carro em casa no outro dia, como se nada tivesse acontecido. Bom dia, pai, bom dia.
mó perrengue. Então, assim, a gente não podia levar problema para ele. Então, era liberdade com responsabilidade. E demorou um tempo para deixar de ser um serviço, né, um negócio pequeno e familiar, até começar a vender as peças e para atacado? Levou um tempinho? Como foi esse trajeto? Foi bastante tempo. A gente ficou... Eu tive o Nelson em 96 e a gente trouxe o negócio para o Rio em 2004, porque a Whirlpool falava muito, que aí já era a Whirlpool, né? A gente vendia peça lá em Paracambi, e descobrimos um potencial nesse negócio de peças, que era vender para outras lojinhas. Então, criamos um atacadinho a partir de Paracambi primeiro. Só que nessa coisa de trazer as peças para o Rio, a gente tinha despesa de caminhão, porque estava no interior do estado do Rio, né? Telefone, naquela época, DDD, a gente pagava até entre cidades, né? Que era caríssima a conta. E quando foi no final de 2003, a Whirlpool falou que ia mudar um modelo de negócio e ia credenciar várias lojas em todo o Brasil, inclusive no estado do Rio. Então, aquilo nos chamou a atenção porque eles iam credenciar clientes nossos. Então, a gente ia deixar de vender algumas coisas por conta disso. E aí, em 2003, a gente estava inseguro de vai, não vai. E aí, em 2004, aconteceu um monte de coisa horrível na minha vida. Minha mãe teve um infarto fulminante e faleceu em 26 de janeiro de 2004, de coração. E minha mãe já era separada do meu pai e tinha uma paixão, eles se separaram no meio do caminho, minha mãe era ciumenta demais do meu pai era muito independente, então não conseguiram conciliar isso. E aí ela faleceu e eu comecei a me questionar. Eu tinha um casamento que não era legal, né? E falei, eu acho que eu não quero continuar vivendo isso. Eu sofri violência doméstica, e acho que as mulheres têm que enxergar isso e falar mais sobre isso, né? Deixar de ser tabu e dizer que a gente tem como continuar além disso, existe uma outra vida além disso, né? Fiz muita terapia para ajudar e tirar mesmo, eu falo que eu tirei uma mochila, sabe? Deixei ela no caminho para poder seguir leve. A mochila foi bom porque ela me deixou mais durinha, eu carreguei ela um tempo, me deixou mais forte. Isso me deu a base para a gente ter a liberdade, a alegria, a leveza que tem hoje. E aí comecei a repensar meu casamento. Porque eu via muito ela falar, ele vai voltar, ele vai voltar. Até no leito de morte, isso mexeu muito comigo. E quando foi em março daquele ano, de 2004, eu decidi que eu não ia mais viver o casamento. Não foi fácil. Tive que deixar meu filho em casa e fui morar com meu pai no sítio. A gente morava num sítio super humilde. Eu tinha uma casa confortável com meu marido. E deixei ele lá com muita terapia para poder entender que era esse o melhor movimento naquele momento, né? E quando foi em setembro de 2004, eu e meu irmão viemos abrir um negócio no Rio, no bairro de Bom Sucesso, e eu ia e vinha para Paracambi para poder dividir o papel de mãe, né? E daí que começou essa nova vida, que não era eletrofrígor ainda, nada disso. A eletrofrígor existe há 10 anos. A gente está falando aqui em 2021. Eu fundei a eletrofrígor em 2010, depois de uma outra separação. Mas como que foi esse movimento até chegar a fundar a Eletrofrígor? Então, a gente veio para fazer o atacado, né, no Bom Sucesso, e eu tinha muitas divergências com o meu irmão, que era o meu sócio. E, de novo, eu já tinha passado por uma vida de um casamento muito difícil. E acho que, na verdade, talvez ele nem seja tão durão quanto eu pensava, mas eu acho que eu já não estava mais legal com a comunicação. E a gente passou por um problema, a gente foi assaltado na empresa, eu estava lá presente, aquilo me marcou muito, e eu falei, quer saber, eu acho que é outro momento para eu refletir muito e dar a volta por cima. Então, em 2010, a gente se separou e juntei, né, o que já não estava legal com essa dor do assalto e assumi, e né, aí passo a ser sócia independente da loja que a gente tinha em Niterói, que tinha 40 metros quadrados, bem numa rua onde já tinha bastante comércio de refrigeração. Eu escolhi Niterói para morar em 2004, então quando eu saí de Paracambi, eu escolhi Niterói para morar, trouxe o Nelson comigo, aí no ano seguinte eu consegui trazer ele para cá, uma disputa de guarda super complicada, e aí o Nelson veio comigo e eu escolhi porque era mais tranquila a cidade de Niterói. Então, comprei um apartamento perto de uma escola que eu gostava, para ter uma vida mais perto de tudo, né, aqui em Niterói. Mas continuei trabalhando em Bom Sucesso entre 2004 e 2010. E 2010, então,
me separei dele nesse ínterim do meu irmão, nesse ínterim eu já tinha uma loja pequenininha aqui em Niterói, e aí eu assumo essa loja e aí transformo tudo. Falei, olha, já que é vida nova, é vida nova. Vou começar, a gente tinha um faturamento pífio na loja, vendia muito pouco, eram 40 metros quadrados, aí eu comecei a colocar o jeitinho Grace que eu tanto queria na gestão dessa loja, que ao longo desses 10 anos, a gente está fazendo agora em junho, a gente acabou de fazer, na verdade vai ser em janeiro do ano que vem que a gente vai fazer 11 anos, porque eu vi, mas não tinha mudado o nome imediatamente. Fiquei ali um pouco nos bastidores, entendendo como é que era o negócio, para no ano seguinte tocar a todo vapor a Eletrofrigo. Qual que era o nome do negócio junto com seu irmão? Era Paracambi Refrigeração. E meu pai até falava que esse nome era dele, que a gente estava crescendo por causa dele. A gente até teve várias discussões por conta disso. E aí, quando eu vim, eu fiquei pensando no nome que eu queria ter a minha vida própria. Agora eu quero colocar... Será que certo ou errado? Eu vou tentar colocar o meu jeitinho, vamos dizer assim, de administrar as coisas. E aí, quando eu abri a Eletrofrigo, em Niterói, eu comecei pelo piso. Botei piso branco. Branco. Piso era branco, era uma loucura para a equipe ficar o tempo todo limpando aquele piso. A loja era toda iluminada, ar-condicionado, tinha televisão que estava passando promoção, as vitrines com vários produtos em exposição. A gente mandou fazer tag, que são plaquinhas para botar nos produtos penduradinhos. Eu sei que foi assim um choque para todo mundo. Você é doida? Eu falei, cara, mas todo mundo que já entrou num shopping, todo mundo gosta de ser bem tratado. Todo mundo entra num shopping hoje. Imagina se não vai querer uma loja bacana, com conforto. E foi um estouro, assim, deu muito certo. De cara, eu trabalhei igual uma louca, porque não tinha nem gente para trabalhar comigo, era eu e mais 4 pessoas na loja, para fazer tudo. A gente teve um verão incrível, a gente inaugurou bem em janeiro. E aí, quando foi no meio do ano, falei, opa, preciso de um curso. Aí fiz um curso do Sebrae que se chama Empretec, que ele tem uma coisa fomentar o empreendedorismo, ainda mais que está dentro do coraçãozinho da gente. Aí me achei a Mulher Maravilha, falei, era isso que eu precisava. E aí, no ano seguinte, eu fiz Estratégias Empresariais, um outro curso legal do Sebrae também, que é bom que juntou um pouco do conhecimento de administração e de tudo que eu já vinha praticando, mas organizou a minha cabeça, né, com ferramentas práticas para fazer um planejamento estratégico. Aí eu abri uma segunda loja em 2013 e depois a loja não parava de crescer em Niterói, aí eu mudei de ponto em 2015, de uma loja de 100 metros para uma loja de 360 metros. E aí, em 2015, em 2017, Niterói é uma cidade que vive do mercado offshore, e eu fiquei com medo, porque eu via um monte de notícia ruim, apesar de estar crescendo. Que um negócio fechou, que está desempregando não sei quantas pessoas e tal. Eu falei, quer saber, eu vou fazer algum curso. E eu acho que quando você deseja muito alguma coisa, o mundo conspira a seu favor. Eu escutei um grande empresário falar recentemente que é bem assim, se seu carro pifou, acabou a gasolina, qualquer coisa, se você sair do carro e ficar em pé do lado dele, ninguém vai te ajudar. Mas quando as pessoas veem que você está empurrando o carro, espontaneamente um monte de gente para ali e empurra junto com você. Eu acho que quando você está fazendo um movimento, as pessoas te ajudam. Eu acho que o mundo te ajuda. Eu estou falando isso porque em 2017 eu vi uns anúncios de programa de aceleração. Um programa da Endeavor, que se chama Scale Up, e um programa da Ernst Young, que se chama Win Human. E quando eu li o da Ernst Young, eu olhei aquilo, falei, opa, é muita areia para o meu caminhãozinho. A gente se sabota, a gente não acredita na nossa história, sabe? A gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. E aí, por um momento, eu não me inscrevi. Daqui a pouco aquilo apareceu de novo para mim nas redes sociais, eu falei, cara, ou não eu já tenho. A Ernst Young primeiro. Aí me inscrevi e falei, não vou falar para ninguém. Se perder, ninguém vai saber, né? E acabou que foi um estrondo, assim, programa que participei de vários processos seletivos, é longo, de fevereiro a agosto. Passei por uma banca, assim, de mexer com o coração de qualquer empresário, Luiz Helena Trajano, Sônia Hess, estava a Ivanilda, da revista VIP, estava meu Deus do céu, Andréa Wickert, que era da Ernst Young, a Raquel Teixeira, só mulher fera. E nos bastidores que a gente chega para poder, antes de fazer o processo seletivo final, né, que é a entrevista com essas mulheres maravilhas, eu cheguei lá, eu sou G, quando eu cheguei estava na letra C ainda, tinha, sei lá, umas 30 mulheres na minha frente, e entre elas uma super famosa. Aí entro na sala de espera, todo mundo meio que numa vibe, assim, de concorrência, né, todo mundo ali estava concorrendo. E eu falei, gente, na boa, depois que eu vi aqui essa super amiga aqui famosa,
eu já perdi, então vamos fazer o seguinte, vamos ficar amiga. O que você faz? O que você faz? Fiz um rolo, uma amizade, uma bagunça naquela sala, foi muito legal, porque quebrou o clima, né? Eu fiquei ali esperando um tempão ainda, e foi muito engraçado, porque assim, hoje a Luísa é a pessoa talvez a figura mais famosa do Brasil, né? Em 2017, um pouco menos. E aí eu cheguei na entrada, você imagina falar com essa mulher. Cara, eu tremia de ansiedade. Eu entrei e falei, gente, eu preciso contar uma coisa para vocês. Olha, Luísa, a senhora é magnânima do varejo. Assim, fiz uma reverência. Elas começaram a rir. Eu falei, eu precisava falar isso antes, eu estou muito nervosa e tal. E tinha só 15 minutos para falar, para a apresentação. E acabou que eu fiz a apresentação, ela me interrompeu um monte de vezes, perguntando um monte de coisas. E achei que aquilo fosse um bom sinal, que acabou se convertendo em positivo, né? Mas foi uma experiência, assim, incrível. Se eu não tivesse ganhado nada, já tinha falado o que eu queria para ela, né? Vamos dizer assim. E no paralelo, volta lá para fevereiro, eu me inscrevi na Ernst Young, e quando foi em março, eu não sabia que eu ia conseguir a Ernst Young, vi a propaganda do Scale Up da Endeavor com a Babson College, que é uma escola de empreendedorismo americano, e o Sebrae juntos, para promover um ano de programa de aceleração. E me inscrevi. E, para minha surpresa, ao final do ano, numa semana eu recebia o ok da UI e na outra semana o ok da Endeavor, e foi assim, transformador. Eu fiquei acelerada de 2017, de agosto, entrei nas duas simultaneamente, até o outro ano, em julho, até 2018, em julho. Mas Deus é muito bom para mim e falou, vamos fazer mais uma bagunça aí nessa sua vida. Meu pai ficou muito doente e eu veio para cá para eu cuidar dele no meio dos programas de aceleração de tudo isso, e ficou muito, muito doente, teve câncer, depois teve algumas complicações e veio a falecer em abril de 2018. Eu fico muito orgulhosa porque ele viu tudo isso. Eu lembro de eu comentando com ele, né, que eu estava passando parte do processo, assim, ansiosa e tal, e depois a gente comemorando até no hospital, quando eu voltava das reuniões, quando eu tive o título, né, e de poder ter conquistado esses títulos, ele ter visto isso tudo, sabe? E eu falei para ele, pai, a nossa história vai ser contada para todo mundo. Então, esse momento tem um valor muito emocional, sabe? Seu Antônio, a gente vai contar isso para todo mundo, sabe? Não vai ficar só em Paracambi. É muito legal poder falar isso, Luísa, porque não só para as mulheres, sabe? Mas todo mundo pode, não importa a nossa origem. O que importa é o seu coração, sua vontade de crescer. Olha eu aqui falando para vocês, né? Eu acho que eu sou a prova viva disso. Muito legal. Como foi para você? Como você se sentiu? O que significou você ter feito toda essa transformação? Você ter virado uma chavinha e falado, tá, agora eu vou construir isso do meu jeitinho e bancar isso. E junto com uma mudança de cidade, como foi essa efervescência toda? Eu falo que e ainda tem mais, tudo junto, né? Eu fui convidada pela Fiesp para ser mentora agora de um programa que chama Elas na Indústria. E a primeira reunião da mentorada aconteceu hoje de manhã. E a gente falou um pouco disso que a gente está conversando aqui agora. E eu acho que eu escolhi o que eu não queria, sabe? Eu acho que na vida da gente, quando você começa a eliminar o que você não quer, porque como você falou, nesse momento de turbulência, eu não sabia que eu queria outra loja. Naquele momento eu não sabia disso. Eu queria sair do problema. Então, comece a eliminar o que você não quer, né? Poxa, eu não queria ter um relacionamento desgastante emocional, né, com meu sócio. Eu não queria ter um relacionamento amoroso desgastante. E aí, depois que você vai se libertando do que você não quer, aí parece que é o que eu disse anteriormente. O mundo vai se organizando para você. E aí, o que eu quero? Eu queria ser leve, eu queria ter... Eu não construía a primeira loja da Eletrofrigo achando que a gente ia ser essa empresa gigante que a gente é hoje, entendeu? Eu queria primeiro resolver aquele problema emocional. Eu acho que tirar um pouco dessa ansiedade do que eu quero ser e focar a energia no que eu não quero viver possa ter sido o primeiro fator para me organizar, assim, mentalmente, né? E sempre fiz terapia, desde que eu separei do meu marido e tudo, para também ajudar a refletir se os caminhos que eu busquei foram justos, se era bom para mim, né? Ou se eram, de fato, as melhores escolhas. Claro que, no fundo, quem decide somos nós, né? Mas dá para trazer um norte, sabe? E outra base da minha vida é ética, sabe? Eu acho que
como eu falei lá atrás, tem um período que você abre mão de muita coisa, né? Então, até quando eu mudei para Niterói, eu sou muito comunicativa, muito falante, então fiz um monte de amigo, né? E amigas. E aí, às vezes, a pessoa fala, nossa, você vai trabalhar sábado? Pô, quarta-feira, vamos para... Cara, quarta-feira, meio-dia, não tem como almoçar. Eu tô lá abrindo outra loja, não. E aí eu olho para trás e vejo o quanto valeu a pena, né? Qual era o propósito? Era ter uma base para minha família, né? Para mim, para o meu filho, porque eu também tinha uma responsabilidade muito grande. Economicamente, eu tive pouca ajuda financeira do meu ex-marido. Não estou dizendo que ele foi totalmente ausente, mas dava muito pouco. Tudo que o Nelson tem, né? E também tinha isso, né? Um norte. Eu tenho um filho que está me olhando, olha, você é referência, né? Então, essa coisa de ser ética, honesta, com as pessoas que trabalham comigo, com os meus amigos, né? E foco, abdiquei de muita coisa, não com tristeza, mas porque eu tinha ali hoje fala muito de propósito, né? Mas naquele momento eu tinha, hoje eu quero fazer Eletrofrio crescer, hoje minha cabeça é diferente, já cheguei até aqui, a gente já está com faturamento, a gente está mega organizado, vamos embora daqui para frente. Hoje eu tenho planos efetivamente de grande crescimento, mas inicialmente não era tudo isso, era criar uma empresa que prestasse serviço no sentido de um bom atendimento, que resolvesse a dor que meu pai teve lá atrás de encontrar tudo num lugar só, tratar bem as pessoas, independente da roupa com que ela entrasse no meu estabelecimento, abraçar a comunidade dos técnicos, né? Ofereci muito curso de qualificação, muitos com os parceiros de negócios, com os fornecedores. Eu ia de escola em escola para poder falar da Eletrofrigo, levar os parceiros para fazerem cursos. Quantas vezes os técnicos falavam, nossa, eu achei que você fosse só a menina que organizava tudo, e você vai lá na frente e fala para caramba, eu nem esperava ouvir isso de uma menina como você, sabe? Tão bacana isso. E num ramo extremamente masculino, né? Porque lá atrás meu pai nunca falou que não podia. Claro que agora, quando a gente cresce, tem um negócio como eu tenho Eletrofrigo, eu tive vários problemas de gente que não vinha me visitar. Hoje não, hoje todo mundo quer vender pra gente, é diferente, né? Mas já tive muita gente que não vinha visitar, ou que eu entrei no LinkedIn 1000 vezes, liguei para a pessoa 1000 vezes, mandei e-mail, sei lá, 1000 vezes, até que ele me visitou e me credenciou, sabe? Mas não via nunca isso assim, nunca me coloquei no papel da vítima, sabe? Peraí, ele vai ter que me ouvir, ainda que ele diga não, mas eu quero falar com ele, sabe? Com o fornecedor que eu digo, nesse caso. Um pouco disso. E você consegue identificar, pensando agora, olhando um pouco para trás, em que momento você se deu conta que o negócio estava crescendo mesmo, você estava construindo uma trajetória sua e muito da sua família, do seu pai, com uma história, né, que vem antes, mas você estava construindo também uma nova história. Eu acho que os programas, esse da Ernest Young e da Endeavor, eu encontrei muita gente bacana também, mas muitas mulheres que falavam isso, que às vezes eu achava que não era tão importante o que eu estava fazendo, sabe? Eu fazia porque era meu instinto, sabe? Assim, né? E essa sororidade do feminino, gente, isso existe de fato. Eu sou dessas de que mulher é uma dando trampolim para outra mesmo. Eu vivo isso no meu círculo de amigas, no meu círculo de amigas empresárias. Não que sempre foi assim, ao contrário, o mundo é muito mais masculino na liderança do que feminino. Mas de enxergar, de falar, olha isso, sabe? Olha o que você está fazendo. Ah, eu sou pequena, quanto você fatura? Já olhou sua DRE? Olha em volta aqui. Essa galera se dá valor, reconhece que você é o cara. Até machista falar isso, né? Mas, tipo, que isso é seu, você conquistou, né? E eu falo muito isso em relação à equipe, sabe? Acho que a maior conquista que eu tive é ter um monte de gente fritando, meio assim, animado como eu, né? Hoje a gente teve uma reunião uma vez por mês, a gente tem um café da manhã na Eletrofrigo, que a gente reúne todos os funcionários. Hoje foi na loja de Niterói, amanhã eu estou indo para outra loja para fazer de manhã. A gente chega às 7h30, preparo uma apresentação, eu mesmo faço, e coloco ali um pouco do que está acontecendo, né, de coisas novas, de treinamentos que a gente está fazendo, ou de visita que eu fiz fora, ou de matéria em revista que a gente saiu, a gente tem um monte de programa que a gente está aparecendo aí, para todo mundo ver o que a gente está vivendo.
E engraçado que hoje de manhã eu acordei muito tocada e alterei grande parte da apresentação. E fui falar da minha história. Tudo que você está perguntando hoje, agora, né? Do meu pai, botei imagens, botei fotos e falei de ética, né? E foi muito legal. Agora, no final do expediente, eu saindo, eles vinham falar comigo. Chefa, eu acho que esse foi o melhor café dos últimos tempos. Nossa, chefa, foi muito legal. E que não sei o que e tal. E todo mundo valorizando isso, que todo mundo busca o propósito, né? Nós temos o propósito de transformar o mercado, de atender bem. Chefa, quer motivação maior que essa? Olha onde a gente esteve 10 anos, numa loja de 40 metros quadrados. Hoje a nossa loja de Niterói tem 1.200 metros quadrados. Estou falando de 40 para 1.200 metros quadrados. A gente hoje vende para o Brasil inteiro. Eu estive no final de semana no Sul, né? Visitei Blumenau, Florianópolis, fornecedores. Você vê com o carinho e respeito com que as pessoas nos procuram, sabe, nos abordam. Então, isso, acho que tudo isso me fez me ver, né? E que essa história que eu estou te contando é realmente inspiradora, não só para as mulheres empreendedoras, mas para todo mundo que vai passar por dor, mas tenta ver com outro olhar, né? Ou vê o que você não quer, vai excluindo o que você não quer, porque tudo vai se encaixando, sabe, Luiz? Eu acho que eu passei a ver mais isso ouvindo o feedback de quem está muito perto, a própria equipe, né, que às vezes se até emociona para falar comigo. Recentemente promovi uma menina e ela é lá de Seropédica, pertinho da minha cidade, Tainá, elétrica, agitadíssima do marketing. E aí, o dia que ela foi promovida, ela chorava tanto, ela veio falar comigo, e eu, o que houve, Tainá? E veio se assim, se declarar, chefe, você é muito inspiradora, eu estou muito feliz em estar aqui, ser a mulher do marketing, tipo isso, sabe? E ela foi, não foi porque ela é mulher, ela foi porque ela é competente, porque ela tem maior garra, sabe? Isso me enche de satisfação, porque a gente não está falando aqui só de dinheiro, a gente está falando de realização, de transformar a vida das outras pessoas através da Eletrofrigo, através do meu sonho que hoje está ainda maior, né? Depois que a gente viu que agora dá para ir, né? É um pouco disso. E quais foram os seus maiores desafios, assim, nessa trajetória? Pessoas, né? Pessoas. O meu objetivo é sempre estar todo mundo perto, manter as pessoas e com o andar do tempo eu mudei muito, né? Eu assumi uma loja com muito frágil ainda, com aquela saída lá né? Quando a criação da Eletrofrigo foi um momento de vou colocar uma nova impressão nisso tudo, mas também um momento de medo, né? Eu não tinha dinheiro para muito dinheiro, era pouco dinheiro para começar. Um pouco da partilha de que eu recebia era muito pouco mesmo. E aí tinha algumas pessoas né, que estavam comigo, que me ajudaram. E ao longo do tempo eu fui me transformando, deixando de ser tão frágil, né? Porque apesar de ter tido coragem, eu também tinha os meus dias de tristeza, de medo, né? Eu estava criando uma coisa muito nova. Hoje o Brasil inteiro copia a minha loja. No Instagram eu recebo muitos contatos de, olha, fiz uma loja igual a sua, Graça, estou aqui no Fortaleza, olha, em Goiás, Graça, olha, eu não vejo nenhum problema com isso. A galera acha que a gente é tão inspirador que faz igual e ainda vem falar comigo. Fofo, né? E eu mudei muito ao longo desse tempo, emocionalmente também. Então, o que me trouxe até aqui foi uma graça, né? No sentido de relacionamento e tudo. E o que vai me levar para mais longe exige uma graça diferente. E com o longo do tempo, eu vim conversando com muita gente e nem todo mundo eu consegui carregar comigo, porque nem todo mundo viveu a mudança, e a mudança até do mundo, né? Um mundo de mais diversidade, um mundo de mais igualdade, de respeito com tudo isso que a gente está falando, diversidade de gênero, religião, né? O que exige um relacionamento muito mais leve, muito mais aberto. Então, ao longo do tempo, eu acho que as maiores dores que eu passei foram as dores de pessoas, né? De ter que tomar decisões em relação a pessoas. E nessa nova fase, que eu fazia de tudo, né? Não era empresária, eu era faz tudo. Aqui paga a conta, aqui limpa, aqui contrata, aqui vende, aqui tudo, né? Quando você começa uma coisa pequena, era tudo isso, era tudo. E com o passar do tempo, comecei a ter um pouco mais de distância, vamos dizer assim, da operação. E agora, com a distância da operação, tenho como conseguir enxergar que não dá para realmente estar perto de todo mundo, porque senão você fica muito sensível, né? E aí deixa de tomar algumas
decisões importantes. Então, acho que a gestão das pessoas é sempre o maior desafio. E os aprendizados? Muita coisa, né? Tolerância, eu acho que acreditar na gente. A gente pode muito, o mundo é muito grande, que às vezes a gente está com medo também se fecha na caixinha, sabe? E às vezes não vê que existe um mundo gigantesco. Acreditar em um monte de amigo que aparece para empurrar o carro, né? Tem essa relação de confiança com as pessoas que se aproximam da gente por pura e simplesmente vontade de contribuir com o seu sonho ou com o seu desejo de mudança. Humildade, tem gente que às vezes é muito mais simples que você e tem tanta sabedoria, não só para o trabalho, mas para a vida pessoal também. E ouvir histórias, sempre histórias, eu adoro conversar e ouvir história de um monte de gente, falo, caramba, me identifiquei. Poxa, então não é bem assim o meu olhar, eu acho que eu posso olhar com o olhar, pegar um pouco do olhar dele também. Menos ansiedade, a idade ajuda muito. Queria ter meus 45 aos 20. Seria outra pessoa. De viver o momento, sabe? Esse momento, assim, de curtir isso, sabe? Eu acho que esse que dá muito gás pra gente. Eu não estou esperando chegar lá. O lá é esse aqui, esse momento aqui, né? É esse aqui mesmo, falando com a Luísa. Imagina alguém me entrevistando para minha história, né, ficar aí para a humanidade, para todo mundo, falar do meu pai, Antônio Monteiro Pereira, da minha mãe, Maria da José Pereira. Eu sou isso porque eles foram incríveis comigo, né? Os meus amigos, o meu marido, o meu filho Nelson, meu marido Edu. Então, eu aprendo muito com eles também. O Edu é muito tranquilo, então passou por vários perrengues de vida e a gente às vezes senta para conversar. E você pode ser aqui sentado na praia, eu moro em Niterói, tem um monte de praia, e curtindo, né? A pandemia fez a gente aprender muito isso, a gente como família, a gente ficou muito mais unido. Então, curtindo, eu digo sentar na areia, olhar, contemplar isso aí que Deus já fez pra gente, dizer, olha que mundão, eu tô reclamando de quê? Né? Então, acho que os aprendizados é isso, é ouvir, humildade, paciência, viver o dia de hoje. Apesar de ter os sonhos grandes, o sonho só é completo se você viver o hoje. Um pouquinho de cada vez. Você tem alguma história marcante com algum cliente da loja? Alguma... Ai, caramba, esse foi muito marcante mesmo. Assim que eu assumi essa lojinha de 40 metros quadrados aqui em Niterói, bem, assim, bem no início mesmo, eu recebi um cliente que ele comprou uma peça que tinha garantia. O que quero dizer com isso? Quando você compra, sei lá, um liquidificador, ele dá defeito, você conserta ele, você não troca por um liquidificador novo. Estou dando um exemplo. Ele comprou uma ferramenta, que no nosso caso é uma bomba de vácuo, e a ferramenta apresentou problema, ele foi lá para trocar. E aí eu estava no balcão, e ele chegou lá muito bravo, começou a insultar todo mundo, gritou com todo mundo. E aí eu vi que todo mundo estava ficando nervoso, entrei na conversa. Falei, olha, moço, não é assim, a gente tem que mandar para a fábrica, porque é uma ferramenta, né? Não é uma peça, eu não tenho o poder de fazer a troca para você. Eu vou ser intermediária para mandar para a fábrica e te entregar uma nova. Aí ele começou a me insultar. Era bem nessa lojinha pequenininha de 40 metros quadrados, que todo mundo era um U, então ficava todo mundo na frente do outro. O vendedor aqui, eu aqui, o outro aqui. Só tinha um espaço muito pequeno, então ficava um olhando para o outro. E eu vi quando eles olharam para mim, tipo, o que ela vai fazer? Né? Eu olhei para eles e falei, gente, e agora? Você é filhinha de papai, você não tinha nada para fazer da sua vida e ganhou isso de presente, né? Por isso que você está aí, você não entende de comércio. Você já tinha que ter trocado há muito tempo, minha filha. Mas disso para baixo, sabe? Ninfeta, criança. Né? E eu apavorada. E pensava, o que eu vou fazer com ele? Ele muito bravo, falou, eu nunca mais volto aqui, eu não preciso de vocês, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu, pálida, falei, o que eu faço? Aí falei, senhor, então tá bom, você acabou de falar uma coisa importante, você falou que não volta mais aqui. Então, considerando que você não volta mais aqui, eu acho que eu vou atender o pedido do senhor, então me dá a bomba de vácuo. Fulana, Flávia, que estava no caixa na época, vê quanto é a nota dele aí e me dá o dinheiro. Aí ele botou a bomba assim, então tá bom, é isso que eu queria, não sei o quê. Aí a Flávia deu dinheiro. Aí eu falei, eu queria que você assinasse. Não assinar papel coisa nenhuma, eu não vou nem mais voltar aqui. Quer saber? Aprende a ser comerciante, você não sabe de nada, sua ninfeta, assim, bem, pegou o dinheiro e foi embora.
Menina, eu fiquei apavorada, subi as escadinhas do escritório, que era um negócio tudo pequenininho. Meu escritório eram 2 caixas de papelão, uma madeirinha com o meu computadorzinho em cima, meu laptop, e debrucei, chorei para fugir dos meus funcionários de vergonha. Chorava. Falei, gente, que eu passei aqui, meu Deus, o varejo é isso? É. Logo assim que eu fui fazer minha carreira solo. Né? Não tinha nem a loja bonita, a primeira. Falei, meu Deus do céu, é isso, Senhor, que vergonha. Mas fiquei assim, morrendo de vergonha. E eu já estava em obra nessa segunda loja. Aí, quando eu desci da escadinha, no final do expediente, assim, fiquei enrolando lá para ninguém me ver com a cara inchada. Olha, chefa, não fica triste não, ele não sabe o que ele está falando, chefa. Ele perdeu a cabeça, todo mundo me consolando, tadinha, né? Eu falei, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí passou. Poucos meses depois, a outra loja de 100 metros quadrados, do piso branco, ficou pronta. E tô eu lá no escritório eu tinha um vidro que era todo... Tinha um adesivo que dava para ver além. Eles não me viam, mas eu via a loja, para ficar trabalhando de olho na loja, mas com um pouco de privacidade. Aí tô ali trabalhando, tô vendo o garoto com a camiseta da loja dele dentro do meu balcão, da minha loja, comprando coisa, e tô vendo ele lá do outro lado da rua. Aí, então ele tá comprando aqui? Falei, vou surpreender ele. Eu não sou o que... A própria loja nova já mostrou para ele, que era a primeira loja conceitual, que eu não era aquela ninfeta que ele tinha falado. Falei, então tá bom. Atravessei a rua, fui na direção dele. Ele ficava assim, Fernando, boa tarde, tudo bom? Seu funcionário está lá na loja comprando. Botei a mão no ombro dele, por favor, me acompanhe. Não. Fernando, acabou isso, passou. Assunto do passado. Por favor, me acompanhe. Até hoje ele compra comigo. Então, assim, toda a minha equipe, que era a mesma equipe da outra loja, mandou muito bem. Porque não era o que ele falou, sabe? Ele estava errado. E Deus foi muito bom que me deu a chance de voltar, né? E hoje olha o tamanho que eu tô. Então, assim, ele estava errado mesmo, né? Mas foi muito, assim, apavorante aquele primeiro encontro. Falei, meu Deus, se o varejo é isso, eu tô frita. E qual foi o momento mais marcante dessa sua trajetória como mulher empreendedora? Foi esses reconhecimentos, né? De empresas tão gigantes, né? Com tantas mulheres no Brasil, ter sido selecionada pelos 2 programas, por tanta empresa, tanta gente que se inscreve, tanta gente que concorre, ter sido selecionada. Eu chorava tanto no avião de volta que o pessoal do avião veio me socorrer, do tipo, não, gente, eu tô bem, eu tô bem. Aí eu não conseguia nem falar para eles por que eu estava chorando quando eu passei pelo processo de seleção com a Luísa, com todo mundo ali. Eu senti uma energia boa, sabe? Eu não sabia que eu tinha ganhado ainda, mas meu coração estava tão feliz só de ter estado ali, por ter sido sabatinado por elas, sabe? Aí, quando eu embarquei no voo de volta para casa, eu chorava tanto de gratidão. E eu não estou acreditando. Aí lembrei de toda essa história que eu estou contando para você, né? Da minha família, do meu pai de Paracambi, da contadora Maria de Lourdes, da emancipação. Eu chorava tanto que eles vieram. Senhora, a senhora precisa de ajuda? A senhora está passando mal? Não sei o quê. Aí eu não conseguia contar. Tô bem. Aí, por fim, estava pousando. Aí eu fui lá e pedi desculpa. Falei, olha, agora mais calma. Falei, não, aqui eu ganhei ganhei não, né? Participei de uma entrevista agora e eu estou muito feliz e tudo. Nem podia contar que eu não tinha ganhado nada ainda, nem podia falar o que era, né? Mas esse momento foi muito marcante porque eu acho que na vida da gente, a gente tem que ser autoconfiante, mas ganhar o reconhecimento de alguém tão importante valida muito do que fica no coraçãozinho da gente, sabe? Então, para mim, o momento mais marcante foi essa questão profissional, né? Foi ter tido esse reconhecimento dos programas. A Grace, menina, se imaginava se tornar uma empreendedora? Acho que, como eu te falei, né, eu sempre pensei em tomar conta das coisas do meu pai, lá, a saia lápis que nunca usei no trabalho, porque tudo ficou tão moderno, que tudo é tudo tão despojado, que né, acho que só os advogados é que usam saia assim tão fina hoje em dia. Eu sou muito despojada, acho que o meu negócio também não tem nada a ver com isso, né? Eu nunca pensei que eu pudesse ir tão longe, assim, eu acho que ainda tem muito para a gente conquistar, né? Mas nunca achei que houvesse que eu pudesse fazer essa profissionalização do negócio, né? E que hoje a loja nova que a gente inaugurou recente está incrível, a gente está recebendo elogio de todo o país, sabe? E quando a gente foi fazer a obra, tem uma arquiteta muito minha amiga que me ajuda sempre, eu falei, Paty, ela que fez tudo para mim até agora,
Paty, eu queria alguma coisa de varejo. E a Paty é especialista em parte de residência e tudo. E a gente foi muito humilde, batendo papo, então vamos buscar alguém que seja de varejo. E aí o Edu, meu marido, foi para o mercado procurar um parceiro e a gente deu muito certo com esse parceiro que fez o projeto com a gente. A gente tentou executar muito na risca e o projeto ficou lindo, elogiado pelos clientes. Não só bonita a loja, mas é um autosserviço muito rápido, o cliente entra e compra rápido, que era uma queixa deles, eles reclamavam que a gente cresceu e que ficou lento o atendimento. Então, na loja nova é instantâneo, ele pega o produto, no início ele até fala, tem certeza que é só ir no caixa? É, cara, pega aí, vai lá. Era muito rápido, né? E essa coisa do carisma que a gente continua com a energia na loja, sabe? Hoje eu recebi um fornecedor de frete, e aí quando eu fui conversar com ele, ele falou, sua loja é muito diferente. Eu falei, obrigada, não, senhora. Não estou dizendo que a sua loja é só diferente, a sua loja tem alguma coisa diferente. É diferente entrar aqui. Olha, eu não sei te explicar, mas tem alguma coisa diferente aqui, sabe? E é essa coisa da energia boa, sabe? Não sei se porque hoje a gente estava todo mundo encantado com essa reunião do café, uma vibe super bacana. Então, essa é uma grande conquista também, conseguir ser quem eu sou. Eu sou divertida, engraçada, às vezes desengonçada, sabe? E as pessoas me respeitam na empresa, né? Sendo quem eu sou, não preciso fazer tipo, né? De durona e tal. Então, acho que isso é muito legal também. Então, a loja nova me fez pensar isso, sabe? Eu nunca pensei que a gente pudesse fazer uma empresa que realmente tivesse um impacto no nosso segmento que a Eletrofrigor tem hoje. E o que significa para você, assim, ser reconhecida e trabalhar num mercado que é culturalmente considerado masculino? Luísa, eu não paro muito para pensar nisso, sabe? Eu faço. E quando acontecem algumas barreiras, como eu te falei, de um fornecedor ou outro e tudo, eu insisto, quando eu percebo que, eu acho que agora pode ser um pouco disso, sabe? E acho que por conta disso também, de não, a gente quer viver com eles, não é contra eles o nosso movimento, né? É junto. E hoje eles até falam que às vezes as mulheres são muito mais dinâmicas, né? A gente tem um jeito de lidar com as coisas de uma maneira muito mais assim dinâmica mesmo, não só fazer mil coisas, porque não é bem isso, mas no sentido de sensível, né? A gente percebe o perigo e também é sensível no sentido de unir times diversos, né? Somos muito mais tolerantes à diversidade do que eles, até porque historicamente os homens são machistas por natureza, né? Durões assim por natureza. A gente foi criado também, né? Selvageria do mundo fez isso. Acho que a gente está passando por uma transformação sem volta, né? E não só porque tem que ser, porque vai acontecer naturalmente. Nós somos em maior número também, né? Mas eu levo isso de uma maneira assim muito natural. Talvez isso seja também uma forma de viver bem, não parar para ficar pensando, sabe? E quando tem, eu encaro, não com violência, mas tipo, chega aí, olha só, vem ver meus números. Olha, acho que dá para vender um pouquinho do seu produto. Chega aí, tá, vamos conversar, né? Isso também une, porque as pessoas acabam dando cola por conta dessa coisa leve, né? Eu acho que um pouco disso, de lidar com leveza com tudo isso quando acontece, né? E como... Grace, eu fiquei com uma coisa assim, pensando quando você estava contando, lá no início, quando você se muda para Niterói em 2010, foi em 2010, 2004 que você se mudou. E daí aconteceram várias coisas, né, na sua vida. E como foi passar por essas separações, né, que foram duas, de formas diferentes? Como foi perder sua mãe e começar a loja em seguida? E ter um filho pequeno que você estava criando? Você contou com uma rede de apoio em Niterói? Como que foi você se estabelecer na cidade? Eu fiquei pensando isso. Na verdade, quando eu vim para cá, eu trouxe a Tânia, que era irmã da Ana Paula, que trabalhava na minha casa, lá em Paracambi. E a Tânia ficou uma temporada aqui comigo, ela morava junto comigo, né? Então, a minha rede de apoio era só a Tânia, porque a gente não tinha amigos aqui, não tinha nada. Meu pai morava em Paracambi, minha mãe já tinha falecido quando eu vim. Escolhi Niterói por conta dessa questão da cidade ser mais acolhedora, menor do que o Rio e tudo. E um amigo que me apresentou Niterói, um consultor financeiro que foi ajudar a gente em Bom Sucesso numa temporada,
E ele me mostrou Niterói, quando eu fiz a escolha, foi um bom tempo depois que ele passou por lá, acabei ficando por aqui. E eu acho que vir para Niterói, na verdade, foi uma fuga de tanta dor, né? A dor da perda da minha mãe, a dor da separação. Então, ter vindo para Niterói foi meio que assim, é isso, vou virar a chave. Era o símbolo físico do novo, sabe? Assim, eu vou sair de lá para isso ficar por lá, né? Eu dizia assim, ou eu acabo com 2004, ou 2004 acaba comigo. E aí eu escolhi a primeira opção de acabar com 2004. Então eu vi como positivo, porque Niterói também é uma cidade bonita. Na verdade, eu vim porque um grande amigo mostrou a cidade e depois eu acabei escolhendo por isso porque achava mais tranquila. Mas também por isso, eu ia para a praia, a gente jogava bola na praia, sabe? A gente fazia algumas atividades ao ar livre por aqui. Foi muito difícil com o Nelson, porque imagina que eu trabalhava até tarde em Bom Sucesso, né? Eu morava em Niterói, então eu chegava à noite, tinha que fazer dever de casa como mãe, eu fiquei muito brava muito tempo para ele, né? Me via como uma figura assim, cobrava muito, porque todos os finais de semana o pai conseguiu a guarda, então toda sexta-feira à noite ele ia para casa do pai e voltava no domingo lá em Paracambi, por muito tempo, até os 15 anos, eu acho que uns 6 anos a gente ficou nessa situação. Então, eu fiquei como meio que a megera, né? A mãe chata, né? E trabalhava em Bom Sucesso, nem trabalhava aqui ainda. E falando de vir para cá, né? E aí da empresa, tudo isso, acho que foi tanta coisa nova que também ocupava o tempo da gente não dar tempo de chorar. Eu falo que eu me dou tempo de chorar um dia. Deitei, chorou muito, Grace, deu. Começa tudo de novo, vamos embora. Porque eu falo para todo mundo isso. Se eu olhar para trás, não tem ninguém, gente. Então, assim, vou reclamar com quem que tá ruim? Então, meio que isso me trouxe eu tomar as rédeas da minha vida, né? E como eu trouxe ele, Bruna, era uma exigência muito grande de ser uma mãe especial para ele, assim, no sentido de ser a mãe, né? Eu não gostava muito do jeito que o pai dele cuidava das coisas, então eu falei, eu tenho que assumir isso, né? Então era para imagina só, não tinha tempo nem para pensar, porque era papel da mãe, era papel da empresária, era acostumar onde eu vou fazer compra em Niterói, cadê o supermercado, cadê a padaria, né? Era tanta coisa para cuidar que eu acho que isso tomou o tempo, sabe? E esse compromisso de não me entregar, porque de fato eu não tinha o que fazer, né? Então meu pai vinha para cá muito de vez em quando, eu ia para Paracambi muitas vezes, e assim eu fui convivendo com essa passagem inicial que realmente não foi fácil, mas acho que é o olhar, a gente, né, pode escolher ficar triste, pode escolher, algumas vezes fica triste porque tá bravo mesmo, mas se permite ali aquele dia, ou até um final de semana, sei lá, uma semana, mas volta para tomar as rédeas do seu destino, sabe? Para depois a gente não ficar dizendo, acho que foi um pouco disso. Era tanta dor, Bruna, que tem que tocar para frente, sabe? E hoje, como é o seu dia a dia? Hoje eu moro num lugar lindo, moro em Niterói, tem uma vista linda aqui da minha casa. Meu filho está com a gente hoje ainda, já vai embora para a Suécia, estou no coração partido. Apesar dele ter 24 anos e ser um homem enorme, a gente é muito conectado. Eu acho que a gente, de vez em quando, a gente para, né, para pensar eu e ele, a gente senta até aqui em casa, nossa, olha para trás. Aí a gente se abraça, sabe, comemora. Essas conquistas, porque eu acho que, como eu disse, a vida é isso, são essas pequenas conquistas. Como eu fiquei emocionada com o negócio da Suécia, olha para trás de novo, sabe? Eu sempre falo, a gente tem que olhar para trás, tem que olhar o retrovisor um pouquinho para valorizar tudo isso, todas essas conquistas. Não faço exercício 3 vezes na semana, que eu não fazia. Isso eu consegui conquistar com disciplina. E vou para a empresa cedo, passo o dia lá. Hoje eu fui para lá às 7 horas da manhã, saí de lá às 7 horas da noite, praticamente correndo para chegar aqui. E amanhã eu vou para a outra loja. Me permito visitar muitas outras empresas, eu tenho uma rede de relacionamento bem grande, então eu quero aprender mais de varejo, ligo para um amigo ou outro que é dono de uma loja maior que a minha, vou lá visitar a empresa, almoço com eles para voltar para casa e implantar. Meu papel hoje na Eletrofrigo é criar uma cultura de liderança monitorada, mas com muita base de confiança, então converso muito com muita gente o dia inteiro para despachar as rotinas da empresa, já tenho líderes em cada setor. A maioria dos líderes são todas pessoas que vieram da nossa base, que cresceram junto com a Eletrofrigo. Tenho duas líderes que são mulheres. De 10 líderes,
Eu tenho 2 mulheres nas vendas e no financeiro também tenho uma. Somos 6 mulheres de 10, somos 6 mulheres na liderança, DP, parte fiscal, loja de Alcântara, loja de Niterói, financeiro, eu, Priscila na garantia. E um monte de homens à nossa volta, tipo, é tudo, como eu falo, como eu sou, acho que todo mundo copia e cola, Graça, né? Que tem que ser leve. E despacho com elas, a gente está fazendo uma troca agora de sistemas de tecnologia, de tudo que é sistema de tecnologia que a gente tem, a plataforma do e-commerce, a plataforma da loja física. Eu estou despachando o tempo todo com essa turma, porque vamos fazer um grande investimento, então a gente faz conta, analisa isso. E olhando para o futuro, que a pandemia deu uma freada nos nossos planos ano passado, a gente achou que a gente não fosse estar aqui comemorando o que a gente está comemorando hoje, mas estamos preparando a empresa para crescer, e agora crescer de forma mais planejada, né? Não tão orgânica quanto foi até hoje. Se orgânico a gente conseguiu conquistar tudo que a gente conquistou, imagina planejando daqui para frente. Né? E como você conheceu o Edu? Gente, é uma longa história. O Edu era meu concorrente. Quando você não pode com eles, junte-se a eles. E ele tinha uma empresa concorrente de verdade, e a gente se conheceu numa reunião em São Paulo, e acabou que a gente foi depois tomar café e não sei o quê, e eu falava, cara, olha só, não tem como, você imagina contar para os meus funcionários que eu estou namorando o meu concorrente, isso não existe. Ai, meu Deus, contar para o meu pai, contar para a minha família, cara, isso não existe. Não pode, não pode, não pode. E acabou que o destino não deixou que a gente descolasse, ele é querido por todo mundo, né? E assim, é recíproco isso, a gente já está junto assim direitinho faz 8 anos. E ele é muito querido por todo mundo. Meu filho adora ele, a gente se completa, eu acho que eu sou muito agitada, estou aqui toda comportadinha, 7 horas da noite, falando, mas eu sou uma furacão elétrica, de andar depressa, né? Se eu falo que eu sou engraçada, meus funcionários às vezes me remetem, olha ela, me imitando, sabe? Falo rápido, e o Edu é toda paz, ponderado. Graça, pensa bem. Olha, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E faz 1 ano que ele veio trabalhar comigo, junto na Eletrofrigo, para a gente juntar forças para fazer o bolo crescer. E ele é um parceiraço de vida, assim, a gente tem muita coisa em comum sobre respeito, ética, essa coisa dos cuidados com as pessoas, e o que nos une é muito isso, sabe? Viver do bem no sentido das relações, sabe? Pode estar horrível, não vamos resolver, cara, não tá bom, então cada um, água corre para o mar, né? De resolver as pendências, né? Gosto muito dele, ele realmente faz muito, é um suporte muito importante para a minha vida emocional. O que é Eletrofrigor e esse mercado representa na sua história? Esse mercado é a minha história. Eu nasci numa oficina mecânica e hoje sou varejista, né? Atendo os técnicos, né? Mudei aí de mão. O mercado eu acho que é muito rico, o mundo não fica sem refrigeração, sem climatização. Eu vejo um potencial bem grande de a gente crescer nisso com o que a gente entrega. Tem outras frentes também que a gente vai trabalhar, envolvendo tecnologia também, conectando profissionais e tudo, é um sonho grande que a gente tem. Acho que é muito próspero e acho que a Eletrofrigo está vivendo o melhor momento da história, né? 10 anos assim, bem marcantes. Sempre eu vi, né? Até na Endeavor a gente falava muito sobre isso, né? Que os 10 anos eram muito marcantes, são muito marcantes para qualquer empresa. E eu não entendia muito bem. E acho que esses programas todos, essas visitas que eu faço para os amigos, que são até mais bem-sucedidos que eu, que já estão em outra fase de negócio, as mentorias porque eu passei, eu acho que isso tudo trouxe uma bagagem para ser uma líder mais visionária, sabe, ser mais estratégica, para fazer com que a gente efetivamente possa chegar muito mais longe. E usando todo o conhecimento que nos trouxe até aqui, né? Conhecimento de mercado, de comportamento do cliente, oferecendo para eles cada vez mais soluções. A nossa ideia é que ele tem que encontrar tudo aqui. Então, ele encontrou da fita isolante, a chave de fenda, a peça que ele precisa para consertar a sua lavadora. E que esse ambiente não precisa necessariamente ser feio. Pode ser confortável, né? Pode ser humanizado, um relacionamento carismático, carinhoso, porque o técnico ele vem muitas vezes na loja. Então, por exemplo, Niterói. Se você mora aqui, você como pessoa, pifou a lavadora, ele vai lá vai consertar a sua lavadora. Então, se a gente tem muitas coisas para ele comprar com a gente,
ele vem aqui e compra comigo. Sua vizinha, depois o outro vizinho. Então, tem dias que ele vai até mais que uma vez por dia na minha empresa. Então, isso faz com que a gente crie uma relação de nome. Eu chamo as pessoas por nome. Nivaldo, né? Fala Turon, fala Edu. Eu sou uma farofenta, porque você está ali com a pessoa todo dia, né? Então, acho que cria esses laços e tem a ver com o mercado também de refrigeração por causa da recorrência, né? Como o negócio dele depende disso, né? Muita coisa está no digital, mas se você tem uma geladeira parada, você não vai esperar uma peça vir pela internet. O técnico já está na rua para consertar seu eletrodoméstico, vai passar numa loja próxima e vai comprar peça para consertar logo, que é o seu desejo também. Então, a gente vive hoje para te atender o técnico cada vez mais rápido, com a maior variedade de produtos possível, para que ele realmente encontre tudo no Eletrofrigo. E esse dia a dia do nosso vendedor também escuta muito o que ele fala. Eu queria, sei lá, estopa. Eu queria um parafuso com cabeça diferente. Eu quero uma chave Allen. Ele traz também umas demandas, sabe? Então, a gente cresce ouvindo muito esses técnicos. Aí eu vejo muito meu pai aí, né? Quem dera ele estar aqui comigo hoje para poder vivenciar tudo isso. Eu acho que a gente ia crescer mais rápido ainda com um monte de conhecimento que ele tinha. E Grace, para você, o que é ser uma mulher empreendedora? Eu acho que é encarar os desafios que a gente tem como empreendedor e como mulher, porque a gente tem mais desafios que os homens, né? Cuidar da casa, tá bonita, tem que fazer unha, né? Tem que passar um batom, sem perder o nosso espírito, conjugar essa agenda, né, complicada, mas é encarar isso com otimismo, sabe? Se você está pensando em fazer um negócio como um empreendedor, acha que isso vai te trazer satisfação pessoal e alguma receita, se profissionaliza, tem vários recursos para você administrar o dinheiro. É muito importante fazer aquilo que realmente tem uma rentabilidade, que muitas vezes, às vezes pega uma rescisão e se envolve com um negócio que não fez conta para saber se aquilo é rentável e perde tudo que conquistou com anos de trabalho. Então, busca a sua independência financeira. Ser empreendedor também é isso, né? Ser empreendedora, claro que tem períodos que você está em alta, períodos que você está em baixa, mas se a gente se controla, faz uma poupança, dá para viver bem sendo empreendedor, né? Porque também, se a gente trabalha bem, a gente ganha muito mais que ter um trabalho fixo ali, né? Certinho, para você ter aquela renda fixa. Então, eu acredito que a mulher tem o desafio da agenda, né? Mãe, mulher, né? E educação, que é tudo, tem que conjugar tudo isso junto. Mas com o nosso jeito feminino, a gente também consegue colar um monte de gente bacana para dividir um pouco dessas tarefas. A própria família, né, também ajuda muito. Tem um monte de rede de apoio incrível, Rede Mulher Empreendedora com a Ana Fontes. Tem o Grupo Mulheres do Brasil, que também tem várias frentes também de empreendedorismo, que está com a Sônia Rez e a Luísa Helena Trajano. Tem vários movimentos que se criaram ao longo da história aí para apoiar também as que escolhem empreender. Acho que tem espaço para todo mundo, é uma questão de agenda e buscar apoio nessa sororidade feminina, que tem muita gente para ajudar a gente, emocionalmente e tecnicamente. Acho que você já chegou a comentar um pouco dos seus maiores sonhos, mas queria saber no âmbito pessoal e também profissional. É engraçado falar isso, né? Porque eu acho que eu já estou vivendo o maior sonho da minha vida, que é poder ser reconhecida pelo trabalho que eu fiz com a Eletrofrigo. Sempre queria que a gente pudesse estar aqui, mas nunca pensei que pudesse chegar tão longe. Sinceramente, multiplicar isso é um sonho. Imagina poder ter uma Eletrofrigo em todo o Brasil. Isso é um sonho grande, vamos dizer assim. Mas o reconhecimento que eu tenho hoje, sinceramente, enche meu coração de satisfação, de orgulho. Tem dia que eu não caibo em mim, sabe? Hoje estava muito feliz para estar aqui com vocês. E hoje de manhã eu estava super ansiosa de mentorar a minha primeira mentorada hoje, né? E ser convidada pela Fiesp, uma instituição muito reconhecida nacionalmente, principalmente para o meu segmento. Então, esse reconhecimento é o meu maior presente, né? Como pessoa, como Graciele, como uma mulher, como administradora, né? E como Eletrofrigo, o sonho de conquistar o Brasil, abrir um monte de loja em todo canto aí. Você gostaria de acrescentar alguma coisa, contar mais alguma história que não tenha instigado, passar alguma mensagem, enfim? Eu acho que, não sei, falei tanta coisa, eu acho que eu falei bastante, né? Eu acho que empoderar mesmo a gente, a palavra empoderar, muita gente critica isso, mas eu acho que fortalecer as mulheres, que tem espaço para a gente, sim, que a gente realmente, a gente costuma falar das nossas dores, os homens não costumam falar das suas dores.
E falar das dores não nos deixa, não nos deixa mais vulneráveis ou frágeis. Eu vejo isso como uma fortaleza, porque a gente pode receber uma palavra que muda o nosso olhar sobre aquela dor, sabe? Então, eu costumo dizer que a gente tem que falar com os amigos próximos ou com alguém que você confia, falar dos medos, e às vezes você vai receber um olhar tão diferente que pode realmente transformar aquele momento, que pode mais tarde transformar a sua vida. Seja carinhoso, caridoso, o mundo devolve tudo o que você dá, sabe? Tudo, tudo, tudo. Eu acho que hoje eu estou colhendo muito disso, sabe? Ser de verdade. E não se diminua, não se sabote. Eu pensei em me sabotar desses programas e depois eu falei, poxa, mas eu já tenho um não, né? Acredita em você. Eu acho que a mulher precisa ouvir muito isso. Vai, sabe? Vai que dá, sabe? Acredita em você. Outras mulheres vão te apoiar no caminho. Qual é o seu desejo grande? Se ele é muito grande, o mundo vai conspirar para encaixar um monte de coisa aí. Né? Se eu falasse dessa história lá em Paracambi, todo mundo ia rir de mim. Imagina se em 2021 você ia estar na posição que você está hoje. Graça, sonha, jacaré, sabe? E aí talvez eu nem fizesse. Né? Então, eu acho que tem que falar, acreditar em você. A mulher precisa ouvir isso. Né? Não se subestime. Violência doméstica tem saída. Vai ter um homem que vai te amar. E se não está bom, aceite que não está bom. Não fica tentando consertar a vida toda. Muitas vezes vai ser tarde demais. Feminicídio acontecendo aí na pandemia, eu perdi não, né? Aconteceu uma tragédia no meu prédio vizinho. Então, assim, acho que a gente não tem que esperar o tempo, a gente tem que tomar as rédeas da nossa vida. Tome as rédeas da sua vida, ela é sua e você pode ser o que você quiser. O que você achou de ter contado um pouco, relembrado toda essa trajetória? É emocionante, né? Só enche o coração de mais satisfação de ver. Caramba, até lembrar do meu pai lá no trem e da minha mãe vendendo Tupperware. Lembro que fazia até encontros em casa, né, com comidinhas para receber as clientes. E aí você olha para trás e fala, caramba, é muita conquista, gente. Tem que estar muito feliz mesmo. Sentimentos de gratidão, assim, sem fim. Muito bom. Por isso que eu me emociono falando do meu pai, que eu lembro disso, né? Falei, pai, a gente vai virar história, pai, olha só, eu vou fazer tudo, sabe? Ele estava lá meio já, não estava mais lúcido no hospital, e eu falei para ele, pai, a gente vai continuar tudo que você fez aí, e não sei se tem um espiritual, cada um tem sua crença, né? Mas eu acredito muito nessa energia boa, sabe? Da gente querer e as coisas vêm. Então, eu estou muito grata por ter podido lembrar e contar tudo isso, e saber que isso tudo que eu estou falando é importante para alguém que vai ouvir, né? É relevante para a história das pessoas. Então, não se intimide. Se eu estou aqui, você também tem o seu papel de vir aqui, de contar a sua também. Pode não ser aqui para a Luísa, mas vai ter outros caminhos. Tem mais uma Luísa na minha vida, gente. Grace, que noite gostosa. Muito obrigada. Foi muito gostoso, foi muito inspirador. Obrigada mesmo por ter topado e por ter dividido com a gente um pouquinho. Que bom, gente. Que bom que vocês gostaram. De verdade, eu acho que o mundo vem mesmo para tudo que a gente quer. Jamais imaginei passar por essa entrevista na minha vida, já falando de coisas, né? E nunca pensei por isso. É uma surpresa muito, muito, muito grande, muito grande, muito grande. Estou muito orgulhosa e perturbei minha família hoje o dia inteiro que eu ia estar aqui com vocês. A família que eu falo, meu marido e meu filho, toda metida. Gente, vocês não têm noção. Muito bom, muito feliz. Obrigada, Luísa. Obrigada, Bruna. Obrigada, Alisson e Dani também.